Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos ou teólogos do Novo Testamento. Quando nós estudamos todo o Novo Testamento, seus 27 livros, é atribuído a este grande apóstolo quase que metade, 13 que nós chamamos epístolas paulinas. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre esse grande personagem que fez toda a diferença na história do Novo Testamento. Mas antes de chegar ao apostolado, ele passou por uma trajetória como muitos passam. Por exemplo, ele era de uma cidade chamada Tarso, uma cidade que ficava na Cilícia. E, segundo alguns estudos, muito jovem ainda, ele foi para a cidade de Jerusalém, estudar aos pés de Gamaliel, um dos maiores nomes e mestres da lei que Israel tinha. Nesse período, o apóstolo, ou o Saulo, o menino Saulo, cresce em graça e conhecimento, se tornando depois um doutor da lei. Ele aparece pela primeira vez lá em Atos, no capítulo 7, quando o diácono Estevão é apedrejado. Daquele momento em diante, Atos começa relatando a história deste homem, que nós conhecemos como Saulo, era o seu nome, que vem a etimologia da palavra Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele que também era da tribo de Benjamim, como Saul era, os seus pais colocam ele como esse nome por homenagem a esse primeiro rei. Com o passar do tempo, esse moço, muito rapidamente, se transforma num grande perseguidor da igreja, de modo que, achando pouco, perseguir só em Israel, ele pega carta com o sumo sacerdote, com as autoridades judaicas e vai até a cidade de Damasco, que ficava na Síria. Nesta cidade, esse grande apóstolo, que na época era o Saulo de Tarso, na entrada da cidade de Damasco, tem um encontro com um Senhor que muda a história da sua vida. Lucas relata isso em Atos, no capítulo de número 9. Depois dessa experiência, a Bíblia relata que ele fica cego. E por alguns dias ele fica na casa de um dos discípulos lá em Damasco. A partir daquele momento, ele recebe uma oração e a sua vida, a sua trajetória começa como discípulo do Senhor. Ele, que era o grande perseguidor, agora passou a ser perseguido. E alguns judeus, vendo aquele movimento, aquela transformação, fica na porta ou nos portões de Damasco para tentar matá-lo. A Bíblia relata que ele desce um cesto para não morrer. Daquele momento em diante, por volta do ano 34, 35, o seu ministério começa. Ministério esse que dura por 34 anos. Anos depois, ele escrevendo uma de suas epístolas, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, ele diz que foi para o deserto da Arábia e orou por 3 anos, porque ele tentou se relacionar com os apóstolos, mas olha, de um lado nós temos os judeus que sabia que ele tinha se convertido e que tinha passado para o lado do inimigo, o que eles chamavam de a seita dos nazarenos. Era assim que os primeiros cristãos eram chamados, ou os seguidores do caminho. Do outro lado, nós temos a seita dos nazarenos, ou os seguidores do caminho, que não acreditavam na sua conversão. De modo que até os apóstolos resistiram ele na hora de poder se relacionar com ele. Um grande apóstolo entra nesse momento, que era o Barnabé, um paizão para a igreja, aquele cognominado José, que aparece lá em Atos, no capítulo 4. Barnabé foi crucial para inserir aquele jovem convertido, tinha 34 anos, mas era um jovem convertido ao cristianismo, inserir no seio da igreja. Mas quase que sem sucesso. Ele, depois dos 3 anos que ele passa no deserto da Arábia, decide voltar para sua terra natal, em Tarso da Cilícia. Como não é de se espantar, lá ele deve ter sido muitas vezes humilhado, perseguido também, porque, imagine, o seu pai mandou estudar em Jerusalém aos pés de Gamaliel, tornando
uma grande esperança para sua família de ser um doutor da lei, alguém que pudesse representar a família benjamita. Com isso, Saulo ou Paulo se torna um nome de conversão, mas ao mesmo tempo cai no anonimato. Anos se passam. Tudo indica que do capítulo 9, na sua conversão, até o capítulo 13, pelo menos ali 15 a 16 anos se passam. De modo que quando houve um movimento, Atos capítulo 11, na igreja de Antioquia da Síria, um grande crescimento de parte de Deus pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos enviam Barnabé para sondar o que estava acontecendo e o crescimento da igreja. É nesse momento que Barnabé lembra do homem que um dia tinha se convertido e que estava por aquela região. Então, ele vai atrás desse Saulo de Tarso, trazendo este Saulo de Tarso para a igreja de Antioquia da Síria, que na época era uma das maiores cidades do Império Romano. Nesta igreja, Saulo e Barnabé fez um grande trabalho missionário, pelo menos por um ano de discipulado. Dessa forma, eles agora começaram a preparar a igreja como um quartel missionário. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, fala justamente sobre um movimento, um momento que o Espírito Santo disse que Paulo, ou Saulo, e Barnabé estavam sendo separados para o campo missionário. Daí em diante, por mais anos, você vai ver este grande apóstolo produzindo materiais, epístolas, em cada cidade que passava, maravilhas aconteciam. Pois bem, é nesse contexto que nós vamos estudar em outro vídeo sobre as viagens missionárias do apóstolo, ou do grande apóstolo Paulo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Até lá!